Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Você sabe, esse programa é preparado nos mínimos detalhes para trazer a você informação útil sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje, olha o que você vai conferir conosco. A médica geriatra doutora Maraíra França tira dúvidas e traz também o que há de mais moderno na geriatria para o acompanhamento de pacientes na terceira idade. A geriatra da empresa especializada em home care Saúde no Lar, a doutora Simone de Paula Pessoa Lima, fala sobre o universo dos cuidados com idosos, as inovações no setor e orientações importantes para uma vida mais plena. E temos ainda o quadro Mito ou Verdade, para derrubar noções antigas sobre a terceira idade que não são verdadeiras e para você ficar sempre bem informado. Muito bem, nascer, crescer, virar adulto e depois morrer? Será que a vida é isso mesmo? Será que é só isso? O fato é que o envelhecimento das populações no mundo inteiro e o aumento da qualidade de vida, as pessoas têm tido mais longevidade. De acordo com dados do IBGE, o Brasil alcançou a marca dos 13% de idosos em 2020 e a gente pode chegar a 20% em 2050. São números significativos de pessoas ativas. Será que nossa relação com o envelhecimento é saudável, é madura? Como a gente trata essa fase da vida, que quem tiver sorte chega por ela? A gente vai falar sobre isso. Quais as novidades da medicina para acompanhar essa população que quer envelhecer de forma saudável? Para conversar com a gente sobre tudo isso, está aqui conosco a geriatra da Rede Mater Dei, doutora Maraíra França. Falei o nome certo, doutora? Falou, Fernando. Orgulho de Patos de Minas para o mundo. Muito obrigada, cidade querida e mais feliz ainda de estar aqui com você. A alegria é nossa, doutora. Vamos falar sobre isso, né? Eu disse agora, se a gente tiver sorte, se a gente tiver felicidade de chegar a essa idade, a gente precisa se preparar por ela, né? Exatamente, para ela. Muito obrigada por dar a oportunidade de falar de um assunto tão importante, que é esse envelhecimento de forma saudável, programada, regularizada com a terceira idade, que vem aumentando gradativamente no nosso país. No mundo todo já se tem um preparo melhor para o envelhecimento. Países desenvolvidos têm esse lado amigo do idoso, a cidade amiga do idoso, um preparo de saúde, e nós estamos chegando lá. Nossa população hoje chega na casa dos 40 milhões de idosos em todo o Brasil. Então, nós temos muita gente para cuidar e o envelhecimento está sendo cada vez mais progressivo, o tempo de vida aumentando e a gente precisa, de alguma forma, modificar e sensibilizar as pessoas para esse idoso manter-se ativo em sociedade. Para falar em números, a gente tem aí, para uma análise, a pirâmide, né, das idades. A gente, durante muitos anos, aqui no Brasil, foi considerado o país da juventude, o país dos jovens, mas estamos atravessando uma fase muito interessante, onde essa pirâmide está se invertendo, né, doutora? Nós estamos caminhando para ter mais idosos do que jovens na nossa população. Exatamente, uma inversão da pirâmide, assim como em países da Europa, já temos mais idosos e a gente precisa preparar. Nós precisamos ter profissionais de saúde especializados, redes de internação especializadas, a socialidade mesmo do idoso dentro de um trabalho, a integração dentro de um trabalho, manter-se ativo, manter-se seguro no sistema de saúde e, o mais importante, sentir amável e útil. É muito importante o nosso idoso ser útil, ele ser integrado no sistema. Porque é um fato, isso não é um favor que a gente faz, não é uma atenção. O idoso realmente é uma joia preciosa para a nossa sociedade, com a informação, com atividades úteis, fundamentais para o nosso desenvolvimento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Da gente também perceber que inserir esse idoso no mercado de trabalho também é uma das recomendações. É uma das recomendações, ele tem que voltar a ser ativo, ou não deixar de ser. Não deixar. Não termos aquele preconceito de que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir trabalhar, manter a mesma hora de trabalho, e a gente tem visto cada vez mais em restaurantes, shoppings, televisão, que a terceira idade está entrando realmente para ficar com a sua sabedoria,
a inteligência e a vivência do idoso, para nós, tem muito para acrescentar. E no mesmo lado, né, caminhando paralelamente, a medicina segue avançando cada vez mais. Nós temos hoje no programa duas especialistas, duas entusiastas desse tema, para a gente destrinchar melhor tudo que está acontecendo, tudo que, de certa forma, nos espera e que serve também para cuidar de pessoas queridas, né? Como é que a medicina tem avançado nesse campo? Muito. O mais importante é a prevenção. É realmente o idoso ter um cuidado, Fernando, diferenciado desde o do seu envelhecimento, da idade adulta para a terceira idade. Hoje, uma classificação que a gente carrega, inclusive temos o muito idoso, que é porque eles estão vivendo mais, e aí são os maiores de 80 anos. Então, a gente tem esses cuidados preconizados, como pedido de exames rotineiros, conversa com o seu médico, relata suas limitações. É importante entender que o idoso ele tem uma lentificação, isso é normal, mas que pode ser otimizado com exercícios físicos, alimentação balanceada, controle das medicações regulares e de forma habitual, rotineira. Os exames estão sendo muito mais evoluídos para os diagnósticos, para nos ajudar nessas prevenções de densitometria, por exemplo, numa fratura de fêmur traz uma limitação muito grande para o idoso, com risco de infecções. Então, hoje a gente prepara para não ter a fratura, para fazer esse diagnóstico antes. Então, essa medicina preventiva ela é muito importante, essa medicina cuidadosa é muito importante. E um recado, procurem um geriatra, discutem a sua realidade com o geriatra para ele trazer o melhor envelhecimento para você. Pode ser outros colegas também, desde que você tenha uma boa relação com o médico, com um tratamento multidisciplinar, como fisioterapeutas, fonos, nutrição. Tudo isso é muito importante no envelhecimento. Não existe um caminho único. A gente tem várias parcerias que devem ser associadas, administradas. Né? A senhora falou, procure um geriatra, mas a partir de que idade? A senhora também falou uma coisa interessante, a partir de 80 anos, aí a pessoa é considerada idosa. Muito idosa. Muito idosa, mas a gente ganha o cartão de idoso aos 60, né? É muito jovem, novo, né? É muito jovem. Não que não, isso eu acho que está ok, né? Mas é uma idade que esse limite está se alargando, né? Está se estendendo, né? Sim. Hoje, com 60 anos, a gente tem idosos muito ativos. Às vezes, até desconfortável usar a palavra idoso, porque a referência que tínhamos antes, né, Fernando, era que 60 anos era um fim de vida. A estimativa era muito pequena, muito baixa, e por isso existiam as aposentadorias e o fim esperado da vida. Hoje, aos 60 anos, nós temos muitos avós cuidando de netos, sendo o principal arrimo da família, temos a terceira idade fazendo atividade física, abrindo empresas, trabalhando ativamente, e aí vai aumentando, alargando essa diferença e esse envelhecimento, deixando mais para um depois. Tá. E com isso é só possível com medicina preventiva e cuidado regular. Exatamente. E medicina preventiva, tem duas perguntas aqui para a doutora. A primeira delas é quando é que a procura ao geriatra é necessária, com que idade, já que nós estamos falando de limites que estão se expandindo, né, para os dois lados, né? E quais são esses pilares para uma velhice com bem-estar e qualidade de vida? A gente já falou do risco de queda. A queda é um terror, né, para os idosos, né? Mas vamos lá, geriatra a partir de que idade? Eu estou com 55, daqui a 5 anos eu pego meu cartão de gratuidade. De andar no ônibus de graça. Vai ser um prazer te receber, Fernando. Já deveria ter ido, então, ao geriatra. Não, a gente pode começar, a indicação formal é aos 60 anos, uma consulta geriátrica. Eu costumo dizer que o envelhecimento tem sido um pouco postergado, as pessoas estão envelhecendo, demorando mais tempo para envelhecer. Então, se você tem uma relação muito boa aos 55 com seu médico, uma relação confiável, amiga, você pode manter-se com ele aí até os seus 60 anos. Depois disso, a indicação é fazer uma consulta geriátrica e o geriatra vai administrar e vai integrar todas as reais necessidades no seu cuidado. Eu falo que o geriatra, ele consegue
ver o elefante inteiro. O elefante como um todo, ele não é como as outras especialidades, não desfazendo de nenhuma. Pelo contrário, a gente precisa muito dos especialistas também. Mas, às vezes, um vê só a orelha do elefante, o outro vê só a trompa do elefante e não sabe qual universo que está vivendo. Então, o geriatra ele vê o elefante como um todo e vai esmiuçando as necessidades individuais de cada um. Essa é a primeira pergunta. Então, comece com o geriatra aos 60 anos. Cravamos uma idade, 60 anos, para a primeira consulta no geriatra. Exatamente. Tá. A classificação que eu disse é, para países em desenvolvimento, a terceira idade começa aos 60 anos. Países desenvolvidos é aos 65. Então, nós estamos caminhando para isso com a melhora do preparo nosso do envelhecimento. E aos 85 é a classificação do muito idoso. Isso não existia. É uma classificação nova, de 2, 3 anos, que veio para mostrar a evidência da importância dos cuidados e da classificação nessa população. Nós estamos envelhecendo. Estamos envelhecendo. E ainda bem, né? Estamos aqui, né? Estamos presenciando essa maravilha que é estar vivo, né? Na vida de todo dia, né? Porque a vida é todo dia. E os pilares para essa saudabilidade na terceira idade? A gente costuma falar sempre, é um equilíbrio. Eu vou dizer 5, mas são mais. Uma alimentação muito balanceada, uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, carnes, o controle do doce. É importante para as vitaminas, para a saúde cerebral, para a saúde muscular. Uso das medicações que realmente tem necessidade. Às vezes vai em vários colegas, passa-se muitas medicações e na geriatria a gente vê que a gente pode fazer uma desprescrição. O que realmente seu corpo precisa? Agora que você não tem mais tanto daquele estresse de trabalho, talvez, será que eu posso controlar a pressão de outra maneira? Eu posso ser mais sensível ali no cuidado seu, porque a rotina modificou? É importante, então, o controle dos remédios de forma regular. O terceiro é o exercício físico. O exercício físico libera endorfina, hormônios de prazer, aumenta a musculatura, melhora a saúde dos ossos e o paciente tem um equilíbrio, uma força e uma vida mais equilibrada do ponto de vista ósseo-muscular. Então, o exercício físico também é muito importante. E uma coisa que eu falo que faz muita diferença é a questão de espírito, é a sua espiritualidade. É importante, Fernando, você crer em alguma crença mesmo, e isso você desenvolver através das suas crenças, dos seus momentos, aquele conforto. Aquela busca, aquele encontro com as suas mesmo, verdades. Com as suas verdades. Chegou num ponto, depois dos 60, você pode ser o que você sempre quis. Eu dou liberdade para o paciente, talvez ele foi tolhido por trabalho, por vergonha. Aos 60, não. Você tem direito de ser o que você realmente quer e o que você construiu. Exatamente. Tem uma frase da psicanálise que fala sobre a individuação. A individuação é essa volta para a sua verdade interna, que é um momento fantástico da gente procurar por ela, né? Exatamente. E, por último, momentos de socializar o idoso com amigos, com redes sociais, com família. O amor tem que ser envolvido. A gente vai ficando mais velho, a gente vai dando valor às coisas que talvez a gente não sentia antes, né? Isso é normal, a gente amadurece. A terceira idade também você está mais maduro do que antes. Então, os valores como habilidade de conversa, de encontros com as famílias, encontros sociais, relação social, das redes sociais, ele se sentir ativo no meio, é muito importante, é um dos principais pilares também do envelhecimento saudável. Dá para imaginar o quanto a pandemia atrapalhou essa questão aí, né? Do encontro, mas também trouxe a possibilidade do mundo virtual, do acesso a isso, do novo aprendizado, né, doutora? Isso, jantares de forma de interação online, encontros, cafés que antes eram sempre foi presencial, agora a família coloca com um dispositivo eletrônico e eles conversam entre eles, mas que as famílias possam também envolver mais com os idosos. Estamos diminuindo, estamos vendo um bom horizonte de pandemia e aproveitem os idosos, eles precisam se sentir amados, porque olha que interessante, Fernando, um paciente uma vez falou,
Na terceira idade, a gente já vive em isolamento, as pessoas que não sabem. Então, que ficam sozinhos em casa, às vezes porque estão sofridos e a família trabalha o tempo todo, vai lá uma vez por semana quando vai. Então, essa tecnologia veio ao nosso favor, eu acho que veio para ficar, e que as distâncias sejam diminuídas e estejamos presentes. E teve uma adesão, né, muito grande que vai, como você disse, como ela vai ficar, né? Agora, se a gente pudesse falar de problemas que são mais frequentes, mais comuns, que vão debilitando a qualidade de vida desses pacientes na terceira idade, do que a gente falaria? Da nutrição, é importante o atendimento, o acompanhamento multidisciplinar, como eu falei, a questão de nutrição do paciente, se ele está com as vitaminas em dia, isso traz saúde cerebral, traz saúde ósseo-muscular, isso diminui risco de quedas, então diminui risco de qualquer fratura, de qualquer evento. A gente já falou aqui sobre o risco de engasgo, né? A questão da deglutição, né? Que fica mais debilitada, né? Isso. Aí a fisioterapia entra também como uma reabilitação, um fortalecimento das pernas, dos braços, para manter a independência, manter a autonomia do paciente. Outra parte também que deve ser bem cuidado, a questão da fono, a deglutição, às vezes a boca resseca, perde um pouco o paladar. Tem maneiras de melhorar e facilitar isso no envelhecimento saudável. E os problemas mais comuns são infecções respiratórias, urinárias, que podem ser também tratadas de forma ambulatorial, em casa, e preservar a saúde como um todo e a imunidade do paciente. A senhora trabalha num grande hospital que tem esse atendimento cada vez mais especializado, uma pesquisa muito grande para esse atendimento, né? Isso também faz parte do que a gente estava falando no início, de como a medicina está se preparando para receber esses cuidados, né? Nós estamos preparando, na minha docência, a gente prepara os alunos antes dessa formação de atendimento da terceira idade, é importante isso. E na vida com os residentes, com a equipe de geriatria da Rede Mater Dei, nós temos um andar de cuidados geriátricos, um andar específico, e que lá é um atendimento multidisciplinar com os profissionais que eu já falei, e um atendimento diferenciado para o idoso. Ele fica internado num andar que é só de idoso. Então, o clima é diferente, o cuidado é diferente, é otimizado, é melhorado para poder reabilitar esse paciente da terceira idade, porque internações, Fernando, trazem um declínio, muitas vezes funcional, muitas vezes emocional. Então, a gente precisa ter um ambiente muito leve para essa internação, porque muitas vezes ela é necessária, um acolhimento. Então, a gente tem uma integração de cuidados dentro desse andar e que traz um benefício para o paciente, um diferencial para o paciente na sua reabilitação e na sua linha de cuidados posterior. Então, o paciente que entra na Rede Mater Dei, entra pela equipe de geriatria, tem seu andar específico do idoso de internação, uma unidade de internação específica, com uma equipe multidisciplinar para você reabilitar também após a alta hospitalar. Para voltar para o meio social, né? Porque a gente sabe do impacto que tem uma aposentadoria numa família, né? Como ele é deslocado ali de um meio social. E é muito importante a família ter esse olhar atento para saber o que é que pode dar prazer, né? O que é que esse idoso pode produzir, como é que ele pode contribuir, não só para a família, mas para o mundo, né? Desenvolver seus talentos, seus propósitos, né? São muito sábios. Eu costumo dizer que nas minhas consultas eu aprendo muito mais do que eu ajudo. É uma troca de conhecimento, de experiências, Fernando, incontáveis. Imagino. É uma troca muito saudável. Então, eles têm muito para aprender. Eu falo muito com o pessoal mais jovem, meus alunos da Faculdade de Ciências Médicas, eu sempre falo para eles, preparem para atender essa terceira idade, preparem para essa população e abra o coração para ouvir. Eles querem falar muito, mas é porque eles têm muita coisa para contar, sim. Muita vida. Eu falo que o envelhecimento é o jovem que deu certo, é o adulto e o jovem que deu certo. Porque se você não chegar lá, alguma coisa aconteceu. Como eu falei na abertura, se a gente tiver sorte,
a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Né? E precisa de ser amparado esse envelhecimento para você ficar mais seguro. E essa disponibilidade da contribuição, ela tem muito a ver, muitos pontos de contato com a vitalidade, com a longevidade. Sim, e isso traz prazer, isso traz controle da emoção, do humor, melhora a relação da família e o paciente vive mais. Quem é mais feliz vive mais. A gente sabe disso. Então, aquela ideia que os avós eram ranzinzas, que não gostava de conversar, é porque a gente que não chegava. Era a gente que tinha medo, um respeito, ou um desinteresse, talvez, infelizmente. Mas, então, o que a gente precisa hoje é dessa integração, tanto no meio social, tanto no meio de trabalho, oportunidade de trabalho. Você tem uma empresa, seu pai está parado em casa, quem sabe ele pode ficar na telefonia, ele pode ficar na entrada, você pode colocá-lo, ele é mais preparado, então você pode colocá-lo para gerenciar uma área. Sim. Dê oportunidade, comece dentro de casa. Você vai ter bons exemplos, bons resultados, e isso vai globalizando, trazendo para a gente um cenário melhor para esse envelhecimento. Doutora, um grande amigo, o doutor Alexandre Kalash, que é um estudioso do assunto, ele gosta muito de dizer o seguinte, que a gente tem uma tendência de achar que tem um velhinho ranzinza, um velhinho mal-humorado, uma velhinha muito rabugenta, mas, na verdade, se a gente for olhar, não é que é a velhinha rabugenta, foi uma moça rabugenta, uma menina que riu pouco, foi um bebê que também não era muito brincalhão, e é algo que vai acompanhando ao longo da nossa vida e que a gente tem que praticar esse autorriso, a gente tem que praticar o bom humor para que a gente tenha essa continuidade da alegria conosco, né? A essência da vida, eu vejo, quem sou eu para falar, Fernando, mas eu vejo que a essência da vida está na alegria, nas relações, no bem-estar, nessa troca de conversa, de olhar, de aprendizado, de inovação na vida da gente. E a pessoa que às vezes foi ranzinza, que nunca deu um sorriso nem quando criança, ele pode mudar. A terceira idade te deixa mudar, te deixa viver talvez o que você não teve coragem de viver no passado, se empoderar de uma nova realidade. Então estimule, se você acha que um idoso próximo de você está mais chateado, que é normal, porque perde um pouco das atividades, fica dentro de casa, tem pouca relação com o meio, às vezes tem aposentadoria, isso diminui no impacto financeiro dentro de casa, isso também traz um problema. Então, tenha sensibilidade, peça ajuda e estimule esse paciente a desenvolver depois dos 60 a liberdade de ser mais feliz. Mostra isso para ele, está em tempo ainda. Sim, é verdade. E temos também uma questão de atenção com a imobilidade, né, doutora? Porque a senhora falou do risco das quedas, né? Uhum. A queda e, consequentemente, a imobilidade vai ser um divisor de águas em tudo isso que a gente está falando. Por isso, o cuidado, a atenção para evitar tudo isso, fortalecer os ossos, proteger ali os ossos com a musculatura sadia, né? Exatamente. Exercícios físicos regulares, não precisa ser exercícios exaustivos, de 20 a 30 minutos, 3, 4 vezes por semana, já vai trazer um benefício para esse idoso. Atividades de impacto, então, como musculação, e que podem ser feitas dentro de casa com um saquinho de arroz, de feijão, não precisa ser numa academia se não sentir à vontade, a princípio. E queda, sempre a gente tem um medo, um horizonte em tentar prevenir. A nossa obrigação quanto quedas é na prevenção. Não deixar ele cair, ou se cair, ele não ter uma fratura. Cuidados com a casa segura. Né? Hoje existem vários artifícios para que a casa... Um analista atento observa os pontos de perigo de uma casa, né? Profissional atento. Casa mal iluminada, né? Barras tapetes, de isso. Estou falando dos perigos, né? Uma casa com pouca luminosidade, tapetes soltos. Tapetes soltos, luminosidade baixa, chãos escorregadios, encerados, isso trazem também um risco de... Quinas muito expoentes, Exato. Assim. Então, existem formas de manter um ambiente mais sadio, existem formas de manter o idoso mais confortável e mais seguro e diminuir intercorrências, muitas vezes, que são reversíveis.
E se acontecer, infelizmente, ter a evolução de uma fratura, hoje a medicina também é muito evoluída, as internações são mais curtas, assim como a gente faz lá no hospital, para poder trazer e reabilitar esse idoso o mais rápido possível. Antes, fraturas de fêmur traziam um tempo do paciente de ficar 30 dias deitado. Com a evolução da medicina, hoje no terceiro dia você já fica de pé. Então, para trazer essa melhora mais rápida e diminuir o catabolismo, que a gente chama. Catabolismo. Que é uma perda rápida e que traz fragilidade, sarcopenia, que são doenças reversíveis ali no idoso. A gente consegue reverter esse quadro através de, como eu falei, alimentação balanceada, exercício físico, controle do humor, e entre outros. Mas que a gente pode evitar. Isso a gente pode evitar. Pode. A velhice, o avançar dos anos, não. Mas as quedas e a imobilidade, a gente pode interferir sobre elas, pode. Né, doutora? Doutora, a gente tem aqui um quadro chamado Mito ou Verdade. A gente esclarece aí, do seu ponto de vista, questões ligadas a verdades estabelecidas, né, ao longo dos anos. E aí a senhora diz, é mito. Ou então a senhora diz, é verdade. Ou então a senhora diz, olha, lá em Patos de Minas, eu não sei. Vai ser um prazer. Sou professora, eu gosto muito de mito e verdade. Então vamos lá para o nosso mito ou verdade. Vamos lá, primeira questão. O idoso que cai, quebra os ossos, como o fêmur, por exemplo, a cabeça do fêmur, nunca mais vai andar. Isso é mito ou isso é verdade? Mito. Posso justificar? Claro. Mito. A abordagem hoje cirúrgica ela é muito evoluída, o idoso está mais preparado funcionalmente quando se tem alguma intercorrência, o cuidado dele é mais rápido, mais bem preparado e ele volta a andar. Tem como voltar a andar. Próteses ultra desenvolvidas, né? Fisioterapias, do qual eu compartilho o agradecimento da equipe multidisciplinar diária conosco. Fisioterapia, nutrição, que trazem esse benefício para o idoso ele voltar a andar e voltar a ter funcionalidade com muito cuidado. Mais uma questão. Idosos não têm vida sexual ativa? Mito ou verdade? É mito, é mito. Idosos têm sexualidade ativa, têm relação muito modificada, às vezes, na relação, o cuidado da relação sexual, às vezes é muito modificado, Fernando. Não precisa contemplar um ato, mas às vezes o cuidado de abraçar, ficar perto, a atividade sexual pode ser outro evento, outro momento para o paciente, mas existe a relação sexual e você tem que se abordar na consulta. É preciso falar sobre isso, É preciso falar sobre isso. E entender o que é relação sexual para o paciente naquele momento. A vida tem outras... A vida é um espectro. A gente enxerga a vida de um jeito, mas imagine um espectro. Ela tem outras possibilidades, outros parâmetros, outras cores, outras intensidades, né? Isso, e outros gostos. Isso é divino. Divino, maravilhoso. Mais uma questão. Pessoas que nutrem boas relações, bons pensamentos ao longo da vida, vão ter uma velhice mais plena. É mito ou é verdade? É verdade. Energia atrai energia. Amor atrai amor. Saúde atrai saúde. Então, o cuidado, o amor, a boa relação com as pessoas traz um envelhecimento mais feliz, mais agradável e de forma que o idoso aceita mais as limitações e vê como uma grande oportunidade de ser ainda melhor. E fica a dica como preparação para a terceira idade. Isso aí a gente não adquire da noite para o dia, né? Esse é um trabalho que começa quando a gente nasce, né? É uma busca contínua. Uma busca contínua. Olha outra questão, essa é boa, hein? Pessoas idosas não podem fazer cirurgia porque a idade é sempre um fator de risco. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Os blocos cirúrgicos, os colegas cirurgiões podem me confirmar, que estejam nos vendo, as cirurgias estão sendo muito mais rápidas, muito mais tecnológicas, o ambiente cirúrgico muito mais seguro e os idosos estão participando. Claro que o fator de risco é preponderante em algumas cirurgias. A idade é um fator de risco nas classificações de pré-operatório, de pré-cirúrgico, mas isso não contraindica uma cirurgia aos 100 anos, aos 90, aos 70, desde que tenha uma indicação formal e esteja equilibrada essa solicitação e essa realização desse procedimento. É mito ou verdade, doutor? Idosos não podem ter Covid. É um perigo, pois todo idoso que tem Covid falece.
Isso é mito, mas eu queria que fosse verdade. No sentido de o Covid não pegar terceira idade, não ter essa infecção na terceira idade. Quem dera, mas é mito e idosos podem, não devem ter a exposição, mas eles têm uma resposta muito boa, sim, aos tratamentos, aos cuidados, às reabilitações que essa Covid nos trouxe. Com vacina, com todos os cuidados sanitários, mas acreditando na viabilidade científica da vacina, né, doutora? E não sofrer com um excesso de informação negativa, que isso traz no humor e na imunidade uma baixa, sabe, Fernando? Então é importante a gente tentar trazer sempre a esperança. Vai melhorar, vai passar, são 10 dias, e ter esse acompanhamento médico regular, fazer exames de rotina se for necessário, mas eles saem sim. E a gente viu agora nessa última onda de pandemia que os idosos foram um pouco excluídos nessas novas variantes. Por causa da vacina também. Exatamente. Né? Bom, todo ser humano volta a ser criança quando envelhece. A infância e a velhice têm muitas semelhanças. Essa frase é um mito ou essa frase é uma verdade? É uma frase que você não volta a ser criança. Você é muito melhor que uma criança. Você já tem uma experiência de vida tamanha, você já vem com uma bagagem gigante de história que a criança vai construindo ao longo do tempo. A terceira idade, ela traz para você oportunidade de você melhorar e de você ser uma pessoa mais família, mais ser o que você quiser ser, porque você já fez uma vida, você já contemplou uma história e agora você pode fazer do jeito que você quer, sem influência de trabalho, sem influência do meio, sem preconceitos. Então, essa é a minha resposta. Muito bem respondida. Tão bem respondida que a gente termina por aqui com essa ideia, com esse pensamento positivo para cima. Termina esse bloco, porque depois do intervalo a gente vai continuar a falar sobre isso, envelhecimento saudável. Muito obrigado, doutora. Volte sempre. Eu que agradeço, Fernando, é um prazer. Assim que eu chegar nos 60, eu vou lá no Mater Dei fazer uma consulta, tá bom? A gente te aguarda de portas abertas. Muito obrigada. A gente volta depois do intervalo.